Se está entre esses dois, provavelmente já ouviu que o iPhone 15 Plus é o mais novo. Então seria a escolha óbvia. Mas tem um detalhe que quase ninguém comenta. Em pelo menos duas coisas, o modelo mais velho ainda ganha do modelo mais novo. E uma delas pode pesar mais do que você imagina na hora de usar o aparelho todo dia. E vamos analisar isso hoje com calma. Olhando de fora parece simples. Um é Pro e o outro não é. Um saiu depois e o outro saiu antes. Ponto para o mais novo, né? Só que quando você coloca os dois lado a lado, tela, desempenho, câmera, bateria, a resposta não é tão fácil assim. E o motivo é que a Apple, no ano em que lançou a linha 15, fez umas escolhas estranhas na hora de dividir o que ficava com o Pro e o que ficava com o modelo comum. Então a pergunta que vale a pena responder aqui não é qual é o mais novo, é qual desses dois combina com o jeito que você usa o smartphone. E antes de entrar assim de cabeça nesse vídeo, te convido a participar do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre trago promoções em tempo real aí do nosso mundo tech. Então o link está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição também. E se eu encontrar esses aparelhos com preço bom, eu vou deixar ele aqui no YouTube Shop também. São lojas confiáveis e que eu recomendo. E vamos começar pelo que você mais sente assim que pega o aparelho na mão. O iPhone 14 Pro Max tem o corpo em aço inoxidável. Isso deixa ele mais pesado, mais denso, com aquela sensação de produto caro. Só que esse mesmo aço inoxidável deixa muitas marcas de digital com muita facilidade. E risca perto ali do vidro traseiro também se você usar esse smartphone sem capa. Então, fique atento ao pegar esse aparelho aí no mercado de usados ou recondicionado. Já o iPhone 15 Plus vem em alumínio, mais leve na mão, menos sujeito a marcas de dedo, mas com uma sensação um pouco mais plástica quando comparado com o 15 Pro Max. Os dois são bonitos e bem construídos, mas o 14 Pro Max é mais premium. Mas o que você prefere, o mais premium ou o mais leve? Deixa aqui nos comentários. E agora a gente entra no primeiro ponto que eu acho que merece atenção de verdade, que é a tela. Os dois têm a ilha dinâmica, aquela pílula ali no topo que virou padrão nas linhas de iPhone. Então isso resolve ali a parte visual e os dois vão parecer bem atuais. Mas na taxa de atualização a história muda. O 14 Pro Max roda em 120 Hz, o famoso ProMotion. O 15 Plus em 60, igual os iPhones anteriores da Apple, né? Então na vida real, o que isso faz de diferença? Quando você começa a rolar ali um feed de redes sociais, arrastar entre telas o sistema, ou simplesmente abrir um aplicativo, o 120 Hz deixa esse movimento bem visível e mais fluido. E o problema não é sentir isso ali na hora, é que depois de um tempo usando uma tela de 120 Hz, voltar para 60 Hz começa a incomodar. E você não vai reparar isso no primeiro dia ou em testes ali ao escolher um deles na hora, né? Se você estiver com os dois na mão. Mas vai conseguir reparar isso umas 2 semanas usando o aparelho com 120 Hz e depois voltar lá para 60. Eu falo isso por experiência própria. Minha esposa, por exemplo, tem um iPhone que a tela é de 60 Hz. E quando ela pega o meu modelo, para ela tanto faz. E assim, eu acho que essa decisão é uma das decisões mais estranhas da Apple, tá? Nessa geração. Ainda mais na época foi muito cobrado, que é colocar o processador topo de linha no aparelho e ainda deixar ele com a tela travada em 60 Hz. E aqui vem uma curiosidade que eu prometi lá no começo do vídeo. Você seria capaz com certeza de apostar que o iPhone 15 Plus, sendo mais novo, tem um processador melhor e mais recente do que o 14 Pro Max, né? Isso aí faria sentido. E a lógica normal do mercado também. Só que eu sinto decepcionar você, mas não é isso que acontece. Os dois rodam exatamente o mesmo processador, que é o A16 Bionic. E deixa eu repetir isso para você entender, porque é um tipo de informação que pode mudar essa conversa inteira. A Apple pegou o processador que era exclusivo da linha Pro de 2022 e colocou no modelo base de 2023. Na prática, isso significa que em desempenho puro, jogos pesados, edição de vídeo, multitarefas, os dois entregam experiências bem parecidas de uso. Não estou falando que o processador é ruim, tá? Longe disso. Os dois são extremamente rápidos. Não tem nenhum problema de desempenho com esses aparelhos. Na verdade, eu vejo que esses aparelhos entregam desempenho que atende a praticamente 90% dos usuários hoje em dia com toda certeza. E onde eles se diferenciam de verdade é em coisas que o A16 sozinho não resolve, como a tela que a gente acabou de falar, que é de 120 Hz variável, ou seja, uma gestão nessa tela para que ela fique variando entre 1 Hz a 120 Hz, e a câmera que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Já em relação ao iOS, aqui não tem muito mistério. Os dois estão rodando o mesmo sistema e os dois continuam recebendo atualizações da Apple. Então, se você está pensando que o iPhone 15 Plus vai levar uma vantagem enorme por ser mais novo, não é bem assim. Mas tem uma coisa também importante.
Mesmo rodando o mesmo iOS, a experiência pode não ser exatamente igual nos dois. E o melhor exemplo disso está na tela do 14 Pro Max. Ele tem a tela sempre ativa, você coloca o iPhone ali em cima da mesa, bloqueia a tela e ela simplesmente não apaga completamente. Ela fica ali bem mais escura, mostrando informações como horário, notificações e widgets. E assim, se você gosta de deixar o celular na mesa enquanto trabalha e quer bater o olho ali só para ver as horas, ou alguma notificação importante ou alguma informação sem precisar interagir com o aparelho, eu acho que essa função do 14 Pro Max pesa bastante. Mas se tiver conectado na tomada o MagSafe ali na horizontal, a Apple trouxe o recurso que a tela do aparelho também tem essa impressão de ser sempre ativa, tanto no 15 Plus quanto no 14 Pro Max. E se fosse só olhar processador e sistema, os dois empatam. E em recursos também, os dois têm MagSafe, NFC para fazer seus pagamentos ali na maquininha com seu cartão cadastrado e também tem a conexão 5G para velocidades mais rápidas aí de internet. Mas o negócio é que um celular não é só isso que eu citei até agora. Quanto tempo cada um pode aguentar longe da tomada? Os dois têm baterias bem parecidas em capacidade, com uma pequena vantagem física para o iPhone 15 Plus. Mas o que realmente importa aqui não é o número de bateria, é o que consome com ela. Como a tela do 14 Pro Max roda em 120 Hz, ela tende a consumir mais energia constantemente quando em uso, mesmo quando o ganho de visual vale a pena. O iPhone 15 Plus rodando em 60 tende a esticar um pouquinho mais a autonomia justamente por isso. E pensando em alguém que sai de casa de manhã, estuda, trabalha o dia inteiro no celular, responde mensagens aí sem parar e ainda tira um tempo para assistir um videozinho ali na hora do almoço, ele vai super bem. No fim do dia, a tendência é chegar com um pouquinho de bateria, mas a vantagem costuma ser para o iPhone 15 Plus, que pode chegar com uma margem um pouquinho maior. Não é ali uma diferença enorme, a ponto assim de mudar a sua rotina sozinho. Mas se a autonomia é a prioridade para você, esse é um ponto real que vai para o 15 Plus. Os dois são bons de bateria, tá? Eu não vou cravar aqui o número, porque cada pessoa tem sim o seu perfil de uso. Tem pessoas que têm dois smartphones e usam um para jogar e o outro ali fica ali para outras tarefas. Às vezes usa dois chips de operadora, um chip físico e o outro é SIM, que isso consome muita bateria, só usa no 5G, enfim. Tudo isso influencia no resultado final de cada aparelho. E agora tem um detalhe que eu sempre olho quando o assunto é iPhone usado: a saúde de bateria. Se ela estiver acima de 85%, eu considero uma situação bem tranquila. Você provavelmente ainda vai ter uma autonomia próxima do que espera para o seu dia a dia sem precisar pensar em troca dessa bateria. Agora, entre 80% e 85%, eu já começaria a pensar, em colocar isso na negociação ali no mercado de usados. Não significa que essa bateria está ruim. Isso aí vai depender da sua rotina, mas já começa a ligar um alerta. E se tiver abaixo de 80% de saúde de bateria, negocie a troca dessa bateria porque você vai precisar. E aqui, muita gente chega no ponto que eu acho decisivo. O iPhone 14 Pro Max tem um sistema triplo de câmera, grande angular, ultra grande angular e uma teleobjetiva com um zoom óptico de 3x. Ele também tem um sensor LiDAR, um sensor que ajuda em foco no escuro e em fotografia com mais profundidade de campo para dar aquele desfoque interessante. O 15 Plus tem câmera dupla, grande angular e ultra grande angular, sem teleobjetiva e sem o sensor LiDAR. Isso significa que para fotos do dia a dia, aquele retrato, aquela foto de comida, a qualidade da imagem entre os dois é bem parecida, muito mais do que você imagina. Agora, imagina a seguinte cena: você está num show, ou numa varanda do seu prédio, ou num parque ali com animais, enfim, quer fazer seus registros, está longe do que quer fotografar. No 14 Pro Max tem o zoom óptico e a imagem continua nítida. No 15 Plus você vai aproximar, só que a imagem vai começar a perder qualidade porque ali não é zoom óptico, vai ser zoom digital. O aparelho está esticando o que a lente já capturou, a foto ali feita. E nessas condições, pensando em qualidade, essa ausência de teleobjetiva no 15 Plus, ela pode ser sentida na prática, toda vez que você precisar fotografar alguma coisa que está longe e precisa de definição. E falando em vídeo, os dois entregam ótima qualidade de vídeo também, com gravação em 4K, 60 frames por segundo em todas as câmeras. E aí, para divulgar seus produtos, redes sociais, em família, enfim, qualquer tipo de vídeo vai ser excelente nos dois aparelhos. Agora, se você quer levar um pouquinho mais para um lado profissional, o iPhone 14 Pro grava em ProRes, então dá para extrair uma qualidade melhor no vídeo. Mas de modo geral, os dois atendem super bem. E vamos ao que pode incomodar. O 14 Pro Max ainda usa o Lightning, o conector antigo da Apple que já está sendo deixado de lado pelo mercado inteiro, inclusive pela própria Apple nos modelos mais novos. No dia a dia, isso significa uma única coisa: se você tem outros aparelhos com USB tipo C, computador, fone, powerbank, carregador de carro, vai precisar de um cabo específico só para o iPhone, ou de um adaptador
computador. Agora, se está vindo de modelos anteriores de iPhone que já usa o Lightning, isso aí pode não te incomodar. Já no iPhone 15 Plus, a história é diferente. A sua entrada é USB tipo C, então mesmo com cabo de notebook e de outros aparelhos, você vai conseguir carregar esse smartphone. E isso é praticidade real a favor do iPhone 15 Plus. E pode ser um ponto decisivo de compra também. Só deixo um adendo aqui para você que queira transferir arquivos para computador ou memória externas, SSDs, enfim. A velocidade de transferência é igual nos dois, tá? O padrão aqui dos dois é USB 2.0, então não espere altas velocidades. Então olha só como fica engraçado esse comparativo. O iPhone 14 Pro Max ganha tela e câmera, mas fica para trás numa coisa tão básica quanto o cabo que carrega o aparelho. E o iPhone 15 Plus resolve parte desse problema, mas abre mão de recursos visuais e fotográficos que fazem uma diferença em situações específicas. Nenhum dos dois é perfeito. Cada um erra em um lugar diferente. Então, vale a pena comprar o 14 Pro Max ou 15 Plus? Depende de qual dessas coisas pesa mais para você. Agora, se para você o importante é a praticidade desse cabo USB tipo C, uma bateria que dura um pouco mais e você não costuma fazer esses tipos de foto que precisa da tela objetiva, o 15 Plus resolve bem e ainda entrega o mesmo processador do modelo Pro Max por um preço um pouquinho mais baixo dependendo aí da condição. E fica a pergunta para você, se encontrasse os dois no mesmo preço, qual você escolheria hoje? Me conte aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder e é bom que a gente compartilhe essas informações com a comunidade. Obrigado a você que chegou até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.